Queridos e queridas alunas, nós de Corpo e Movimento resolvemos fazer um comentário geral sobre cada questão da AD2, para que vocês não tenham dúvidas em relação à resposta que foi dada para cada quesito. Bom, quem está falando com vocês é Marta Lovisaro, coordenadora da disciplina. Na primeira questão, foi solicitado que, sucintamente, vocês estabelecessem a característica da psicomotricidade relacional. E aí, o que importava dizer é que a psicomotricidade relacional, ela se preocupa com o desenvolvimento, com a maturidade da criança. E para isso, é preciso abrir o espaço para o brincar livre. Essa é a tarefa da psicomotricidade relacional. Ela abre um espaço para a brincadeira livre, onde o objeto que a criança vai utilizar, ele é explorado na sua utilidade e ainda ele é ressignificado. Por exemplo, uma argola passa a ser o volante de um automóvel imaginário. Então, o objeto, na sua manipulação, ele oferece várias formas de ação motora e aliada ao desenvolvimento do processo, desenvolve, esse processo cognitivo. Então, é uma forma de atuar sobre coisas e pessoas de forma livre e criativa. Esta é uma liberdade prazerosa na ação, o que caracteriza a psicomotricidade relacional. É a brincadeira livre com o objeto, atuando sobre si mesmo e prevenindo dificuldades futuras ou presentes. Bom, com relação à segunda questão, sobre Lapierre e Couturier, eles descrevem o princípio de identidade, afirmando que se há fusão deve haver separação. Ora bem, gente, a resposta, o gabarito, diz criativa. Se nós formos analisar as demais respostas, como a identitária, que não tem nada a ver, está na cara que ela não existe aqui, que ela está errada. A fisiológica não é completa, porque não se trata apenas de uma questão fisiológica. E defensiva também não tem nada a ver com a situação. Então, vamos procurar analisar um pouquinho essa resposta. As reações são de ordem criativa. Elas buscam o princípio de identidade. O que é isso? É reconhecer-se como pessoa. Isso se dá no jogo espontâneo, né? A criança brinca com o que lhe agrada e lhe é necessário. A criatividade está nessa escolha e de como ela vai ressignificar o objeto que ela está utilizando e explorando. Como ela vai lidar com ele, que tipo de busca, no ato de brincar, ela acaba engendrando com aquele objeto. Ficou clara a resposta? Por isso que ela é criativa, porque ela parte do brincar espontâneo. O que a criança vai fazer com uma bola? Ela pode chutar, mas ela pode fazer N outras coisas. Então, vamos lá, continuando. A questão 3. A educação psicomotora leva a criança a agir de forma consciente, isso é, pelo uso da consciência
conhecimento, o que se dá por meio da atividade representacional. Vocês vejam que uma questão, ela praticamente responde às demais. Isso até não poderia existir se fosse um concurso. Quando nós falamos que a educação psicomotora leva a criança a agir de forma consciente, nós estamos falando em quê? Em resultado. Consciência, conhecimento. Você pega uma série de palitinhos e você forma uma escada. O que você fez com o palitinho? Você trouxe o palitinho, na forma que você o ordenou, você trouxe o quê? Uma representação nova. Os palitinhos se transformaram numa escada. Isso é funcional? Isso é motivacional? Isso é determinista? Não. Isso é simplesmente representacional. Tudo que eu pego e brinco espontaneamente, eu estou dando um significado para essa coisa que eu manipulo. Esse significado, ele pode ser da ordem consciente ou da ordem inconsciente, mas ele não deixa de ser uma representação de algo novo. A outra questão fala na atividade psicomotora, a força é irrelevante. O foco não está no potencial de realização de um dado movimento, e sim no sentido de sua realização, que depende da capacidade de quê, gente? Olha só, existe uma palavrinha aqui no enunciado que ela é vital. Então, é preciso ler com calma. O foco não está no potencial de realização. Então, não está na força, na potência, no fazer certo, né? Então, não está no potencial de realização de um dado movimento, e sim no sentido da sua realização. O sentido vem a partir do ato. O sentido já é um resultado. O sentido é uma realização. O sentido não é propriamente só motor, ele parte de um ato motor, mas o sentido não é o ato motor. O sentido não é uma expressão. O sentido é aquilo que ocorre após. E aquilo que ocorre após é um conhecimento, é uma cognição. Por isso que a resposta só poderia ser cognição. Continuando, as noções de espaço-temporalidade e de lateralidade definem as bases psicomotoras relativas a potencial motor? Não pode ser apenas potencial motor. Harmonização de movimento? A harmonização de movimento é uma expressão vaga para essa situação, onde você tem uma noção específica de uma base psicomotora, que é a espaço-temporalidade e a lateralidade. É uma mobilidade automatizada? Não é uma mobilidade automatizada. O que nós estamos falando aqui, olha, noção de espaço e de tempo e de lateralidade, direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. São bases psicomotoras da ordem de quê? Noção de corpo. Essa resposta, ela está facílima, né? Ela foi dada assim, de presente para vocês. Nós estamos falando de espaço, de tempo e de lateralidade. Nós só temos noção de espaço, de tempo e de lateralidade porque nós temos um corpo. Sem corpo, nós não teríamos essas noções. E mais, um corpo que se move. A outra questão é, para uma boa coordenação motora,
é preciso desenvolver deslocamento no espaço, é uma parte, mas não é o todo. Equilíbrio dirigido é uma parte, mas não é um todo, é uma parcela. Organização estática, de poder ficar parado, né? E para isso é preciso de equilíbrio, é uma parte, não é um todo. Para uma boa coordenação motora, para que uma criança coordene bem os seus movimentos, ela precisa ter o reconhecimento do seu corpo. E o reconhecimento do corpo é o esquema corporal. E o esquema corporal, olha só como essas respostas, elas estão interligadas. O esquema corporal é tempo, espaço e corpo, movimento. Então, a resposta aqui não poderia ser outra, senão esquema corporal. A outra questão entra a noção de imagem corporal para de esquema corporal. Diferença: imagem e esquema. Ora, a imagem é uma representação emocional, afetiva, analítica do nosso corpo. Uma pessoa pode ser magra e se achar gorda. Não sei se vocês conhecem alguém assim, mas não é muito difícil a gente encontrar pessoas que se dizem gordas quando na realidade não são. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que ela criou uma imagem afetiva de seu corpo de acordo com aquilo que ela sente, necessita, pensa. Logo, é uma imagem psicológica, não é uma imagem física. Essa é a diferença. Porque quando a gente fala de imagem corporal, a gente está falando de uma imagem subjetiva. Quando a gente fala de esquema corporal, a gente está falando de uma imagem absolutamente objetiva. É aquilo que você vê, é aquilo que você toca. É a sua mão, é o seu braço, é a sua perna, é o seu pé. Então, isso aí você está tocando, você está sentindo, você está vivendo. A imagem, ela é absolutamente subjetiva. Ela não tem a forma da realidade. Perceberam isso? A subjetividade da imagem corporal? Então, aqui a resposta não poderia ser outra senão afetividade. O que mexe com os nossos sentimentos, né, em relação àquilo que nós pensamos que somos, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos. Não é realidade, que a realidade é própria do esquema, não é uma estrutura neurológica, que estrutura neurológica é própria de um esquema corporal, e não é uma organização interna, que também é próprio do esquema corporal. Ficou claro isso? Essa outra pergunta, ela é muito simples. As técnicas de relaxamento, elas atuam diretamente sobre o ritmo? Não. Sobre a imagem corporal, veja bem, uma técnica de relaxamento, ela pode até atuar, mas é uma parcela ínfima em termos de ritmo, de imagem corporal, de espacialidade. Onde ela atua realmente é no tônus. Ela relaxa, ela libera o tônus muscular. Ela faz isso através de quê? Da indução, né? Ela faz isso, indução, quando eu digo indução, eu estou dizendo, você agora vai relaxar,
o seu braço está quente, pesado. Então, eu estou induzindo você a soltar o braço, a relaxar. Então, essas técnicas de relaxamento, elas podem induzir ou simplesmente você pode sugerir, né, que a pessoa feche os olhos, solte bem o corpo e permaneça ali na respiração, sentindo sua respiração, que também é um outro coadjuvante para que se possa relaxar o corpo. Mas o que vai relaxar? É a musculatura. O que é a musculatura, senão o tônus? Nós usamos o termo tônus porque ele é mais amplo, né? O tônus, ele fala de uma musculatura, mas ele fala também de afetos. Se a gente for fazer a pergunta, onde os afetos se encontram no seu corpo? A resposta é no meu tônus. Se eu estou feliz, o meu tônus tem uma expressão. Quando eu estou falando do tônus, eu estou falando de musculatura, uma musculatura que vai causar modificações visíveis no meu corpo. Então, especialmente no rosto. Então, o rosto marca muito. Se você está triste, se você está alegre, feliz. Tá ok? Então, a resposta aqui não poderia ser outra senão tônus. Consciência do gesto tem a ver com consciência do gesto. Consciência do gesto está falando diretamente de esquema corporal. Se está falando de esquema corporal, ela está falando diretamente, globalmente, de corpo. Esquema corporal é corpo. É claro que no corpo nós temos o tempo, nós temos o ritmo, nós temos a linguagem, mas a pergunta é: a consciência do gesto, ela tem a ver com a consciência de corpo. Sem o corpo, eu não posso ter consciência de tempo, consciência de ritmo e consciência de linguagem. É um tipo de uma pegadinha, eu diria? É um tipo de uma pegadinha. Mas por quê? Porque vocês precisam raciocinar quando vocês fazem a leitura e vocês estudam o texto. E a última é: para valor, torna presente um objeto ausente. O que torna presente um objeto, novamente, olha aí a resposta se repetindo, é a representação. Em que eu transformo o objeto que eu tenho nas minhas mãos. Então, Valon, a gente pode dar um exemplo do menino com um macarrão de piscina na mão. Ele pode chamar aquele macarrão de espada. Então, aquela é a espada com a qual ele vai lutar contra o inimigo, contra o coleguinha, contra o dragão imaginário, né? Então, o que é essa espada? Ela faz o quê? Ela torna presente o objeto ausente. A espada não existe, mas existe um macarrão que eu imagino ser uma espada. Aquilo que eu imagino e com o qual eu transformo o meu objeto significa o quê? Uma representação. Não pode ser atenção, não são os mecanismos, não são o projeto motor. Vocês vejam que as respostas são absolutamente erradas. É isso aí, gente. Olha, um abraço para vocês e desculpem se a prova, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu estou sentindo que
não trouxe um resultado mais positivo, né? Quando a gente idealiza o exercício, na verdade, a gente está pensando que vocês estão na base da reflexão. Eu sei que o estudo à distância, vocês não têm uma conversa direta com o professor, e isso dificulta, né? Mas vamos lá, eu acredito que no final todos se salvam. Um grande abraço e felicidade para todos.